Minha esposa me disse que precisava de uma pausa para se concentrar em si mesma e, 3 semanas depois, eu a peguei saindo do apartamento de seu colega de trabalho às 2 da manhã. Antes de começar, já deixa o like, segue o Karma do Reddit e ativa o sininho para não perder nada. Aviso: todas as histórias contadas aqui foram suavizadas e adaptadas, de forma que não haja problemas com a plataforma. O objetivo é compartilhar os relatos, mantendo a essência e a lição de cada história, mas de maneira segura para todos. Ela disse que precisava de uma pausa para se concentrar em si mesma. Mas, em vez disso, acabou se envolvendo com um colega de trabalho. Agora, ela vive com arrependimento, e a família dela acha que eu deveria salvá-la. Minha esposa me disse que precisava de um tempo para focar em si mesma. 3 semanas depois, eu a peguei saindo do apartamento de um colega às 2 da manhã. Eu tenho 34 anos. Estamos casados há 6 anos. Em abril do ano passado, ela me chamou para conversar e disse que se sentia perdida. Que precisava de espaço para descobrir quem era sem mim. Perguntei se havia alguém, e ela chorou. Disse que não. Que eu estava dificultando as coisas por não confiar nela. Como um idiota, eu acreditei. Ela se mudou para a casa da irmã, disse que seria apenas 1 ou 2 meses. Ainda poderíamos trocar mensagens, mas ela precisava de contato mínimo para realmente trabalhar em si mesma. Eu estava arrasado, mas concordei. Pensei que talvez pudéssemos consertar as coisas se eu desse a ela o que precisava. 2 semanas depois, um amigo da academia me enviou um print. Minha esposa tinha atualizado seu perfil em um site de relacionamentos. Ativa na última hora. Eu me senti mal. Dirigi até a casa da irmã dela naquela noite, mas ela não estava lá. A irmã ficou na defensiva e disse para eu parar de ser controlador. Esperei no carro, na rua de frente. Ela voltou à meia-noite. No dia seguinte, a confrontei e ela desmoronou. Disse que só tinha atualizado para ver se ainda tinha valor, que nunca conheceu ninguém. Jurou pela vida da mãe dela. Eu queria acreditar nela com todas as forças. 3 semanas de pausa e eu não conseguia dormir. Algo estava errado. Passei pelo apartamento da irmã dela à 1 da manhã. O carro dela não estava lá. Eu sabia exatamente onde ela trabalhava e com quem conversava. Havia um cara no escritório, sempre rindo das próprias piadas no grupo, sempre dizendo como era engraçado. Dirigi até o prédio dele e encontrei o carro dela estacionado na frente. Esperei até 2h17 da manhã. Então ela saiu, cabelo bagunçado, vestindo a mesma roupa que aparecia em uma história do Instagram mais cedo naquele dia. Ela sorria para o celular enquanto entrava no carro. Eu a segui até a casa da irmã. Estacionei e liguei. Ela atendeu, toda sonolenta, como se eu tivesse acordado. Disse: estou do lado de fora. Desça ou subo aí. Ela ficou em silêncio. Depois disse: por favor, não faça isso. Eu repeti: desça agora. Ela desceu com roupas diferentes das que estava usando ao sair do apartamento dele. Tentou me abraçar, e eu recuei. Começou a chorar imediatamente. Perguntei há quanto tempo e ela disse que não importava. Perguntei de novo, e então ela falou: 3 semanas, logo depois que se mudou. Perguntei se amava ele. Ela disse não. Que era apenas físico, que estava confusa e cometeu um erro. Ela pegou minhas mãos e disse: eu te amo. Quero voltar para casa. Me desculpe. Eu disse que estava acabado. Ela desmoronou. Implorava, dizendo que faria qualquer coisa, que a pausa foi um erro e que percebeu que não podia viver sem mim. Na semana seguinte, entrei com pedido de divórcio. Foi quando a família dela se envolveu. Os pais ligaram. O pai disse que eu estava jogando fora 6 anos por um erro. A mãe chorou, disse que a filha estava arrasada e que eu estava sendo cruel. A irmã me enviou longos textos dizendo que minha esposa estava deprimida e precisava de apoio, não de abandono. Bloqueei todos. Mas não pararam. Apareceram na minha casa. A mãe trouxe minha esposa, que ficou na minha porta chorando, dizendo que largaria o emprego, que nunca mais veria o colega,
que tinha acabado tudo na noite em que eu a peguei. Eu fechei a porta. O pai começou a deixar mensagens de voz sobre como eu estava destruindo a família deles, como a terapia era cara e que não podiam ajudá-la a passar por esse colapso que eu estaria causando. Ele disse que eu deveria ser o forte. O marido que, para o bem ou para o mal, significava algo. Mudei meu número. Então descobri o motivo do desespero deles. Aparentemente, o colega de trabalho também era casado. A esposa dele descobriu e perdeu o controle. Contou tudo para todo mundo no escritório. Minha esposa acabou sendo demitida por violar a política de relacionamento da empresa. Ela não conseguia mais arcar com a própria parte do aluguel na casa da irmã. Teve que voltar a morar com os pais. Mas aqui está o detalhe: os pais dela estavam quebrados. Viviam no limite dos cartões de crédito há anos. Eles queriam que ela voltasse para minha casa, para não ser mais problema deles. A irmã ligou de um número novo. Disse que minha esposa estava tendo ataques de pânico todos os dias. Que não conseguia comer. Que só dizia que havia destruído a própria vida. Ela ainda disse que eu deveria me sentir bem com minha vingança, mas que agora eu precisava ser a pessoa maior. Eu dei risada e desliguei. No mês passado, minha esposa apareceu no meu trabalho. A segurança teve que acompanhá-la para fora. Depois, ela me enviou um e-mail longo e detalhado dizendo que entendia por que eu a odiava, mas que ainda me amava. Que ela pensou que a pausa faria me valorizar mais, mas, no fim, ela acabou destruindo tudo. Ela disse que a família estava afundando financeiramente e que ela não tinha para onde ir. Sabia que não era minha responsabilidade, mas estava desesperada. Pediu apenas para conversarmos. Não respondi. De alguma forma, a mãe dela conseguiu meu e-mail do trabalho e me enviou fotos da minha esposa parecendo doente e magra. Disse que eu a estava matando, que se algo acontecesse com a filha deles, a culpa seria minha. Afirmou que um homem de verdade perdoaria a esposa e ajudaria a família em momentos de necessidade. Eu denunciei para o RH e bloqueei também. Agora, estou sabendo por amigos em comum que minha esposa está dormindo no sofá dos pais e se candidatando a empregos em outros estados. Que a família inteira está furiosa comigo, dizendo a todos que eu a abandonei quando ela mais precisava. Uma parte de mim não se importa. Ela fez a escolha dela. Mas outra parte me questiona: será que estou exagerando ao deixá-la sofrer enquanto a família dela afunda? Eu recusei ajudá-la depois que ela destruiu nosso casamento por um caso e agora espera que eu a salve das consequências. O divórcio foi finalizado na semana passada, e a família dela está completamente enlouquecendo. Achei que nada poderia ser pior do que as ligações constantes e aparecer na minha casa, mas estava enganado. Depois da minha última postagem, algumas pessoas me aconselharam a documentar tudo. Comecei a salvar cada mensagem, cada ligação, cada e-mail. Ainda bem que fiz isso, porque vou precisar. 2 dias depois da postagem, o pai dela apareceu na minha casa às 6 da manhã, batendo na porta e gritando que eu precisava ser homem e resolver isso. Meu vizinho saiu e disse para ele ir embora ou chamaria a polícia. O pai dela virou para ele e começou a gritar sobre como todos eram contra a família deles. Só foi embora quando o vizinho tirou o celular. Achei que tinha acabado. Então a mãe dela começou a ligar para os meus pais. Não moro mais com eles há mais de uma década, mas aparentemente isso não importava. A mãe dela contou à minha mãe que eu estava destruindo a filha deles. Que minha mãe me tinha criado melhor do que isso. Chorou sobre como não tinham dinheiro para cuidar dela, que ela não estava comendo, que estava se acabando. Minha mãe me ligou depois e perguntou: que diabos está acontecendo? Eu contei tudo. A pausa falsa, o colega, as mentiras, tudo. Minha mãe ficou em silêncio, e então disse: não ouse aceitá-la de volta. Eu não te criei para ser um tapete. Foi bom ouvir isso, mas não deteve a família dela. A irmã criou uma conta falsa no Instagram e começou a falar para meus amigos que eu era abusivo. Que controlava cada movimento da esposa e que por isso ela precisava da pausa. Que eu menti sobre a traição só para me mostrar como a vítima. 3 dos meus amigos me enviaram prints antes de bloqueá-la. Eu não conseguia acreditar.
Eles estavam tentando virar todo mundo contra mim. Então minha esposa tentou algo novo. Ela me enviou uma carta escrita à mão, para minha casa. 8 páginas. Ela escreveu sobre como estava fazendo terapia. Como percebeu que se autossabotava porque tinha medo de ser feliz. Que o colega de trabalho não significava nada, que ela só estava quebrada por dentro. Disse que me perdoava por não estar lá quando ela precisava de apoio durante a pausa. Me perdoou, como se eu fosse quem precisasse de perdão. A última página, porém, me matou. Ela escreveu que os pais estavam prestes a perder a casa. Que o pai teve redução de horas e que estavam 3 meses atrasados no financiamento. Disse que eu era a única pessoa estável na vida dela e que sabia que eu ajudaria, se eu me lembrasse dos bons momentos. Terminou com: não estou pedindo para me aceitar de volta. Só peço que não deixe minha família ficar sem teto por causa dos meus erros. Eu joguei a carta fora. Mas as palavras ficaram na minha mente. Não porque eu sentisse culpa, mas porque percebi que isso nunca ia acabar. Eles iam continuar pressionando, culpando, tentando me quebrar. Liguei para meu advogado e perguntei o que podia fazer. Ele disse: salve tudo e, se eles entrarem em contato de novo, discutiremos as opções. Ele também me contou algo que eu não sabia. Aparentemente, minha esposa tentou contestar o divórcio. Disse que foi coagida a assinar por causa de sofrimento emocional. O juiz rejeitou em 5 minutos. Ela tentou prolongar tudo. Mesmo depois de tudo, ainda achava que podia me manipular de volta. O divórcio foi finalizado numa terça-feira. Não comemorei. Só me senti cansado. Na sexta, a mãe dela ligou de outro número novo, não sei como ela consegue tantos. Histericamente, disse que minha esposa tentou se machucar, que a encontraram no banheiro com pílulas e tiveram que chamar uma ambulância. Gritou que era minha culpa, que eu poderia ter evitado tudo se apenas tivesse conversado. Desliguei e liguei para o hospital que ela mencionou. Perguntei se havia um paciente com aquele nome. Disseram que não podiam fornecer informações. Mentindo, falei que era o contato de emergência dela. A enfermeira disse que não havia ninguém com aquele nome. Era mentira. Criaram isso só para me fazer reagir. Bloqueei o número também. Mas então aconteceu algo inesperado. A esposa do colega entrou em contato comigo pelo Facebook. Nunca nos conhecemos. Ela disse que viu a família da minha esposa me assediando e que queria que eu soubesse que não estava sozinho, que a família do marido dela fazia o mesmo com ela. Conversamos por 1 hora. Ela me contou que minha esposa ainda falava com o marido, que tinha visto as mensagens. Minha esposa estava implorando para ele deixar a mulher dele e dar uma chance real para eles. Ele disse não, que era só sexo, e que ela precisava seguir em frente. Minha esposa foi rejeitada pelo homem por quem destruiu o casamento. A esposa do colega disse que eu precisava saber, porque a família da minha esposa estava dizendo que eu era o motivo pelo qual ela não seguia adiante, que eu a perseguia e tornava a vida dela um inferno. Ela queria que eu tivesse provas de que minha esposa ainda estava atrás dele, caso precisasse. Agradeci e salvei tudo que ela me enviou. Na noite passada, minha esposa apareceu na minha academia. Não sei como sabia que eu estaria lá. Ela esperou no estacionamento, encostada no meu carro. Quando saí, ela parecia péssima. Magra, olheiras, cabelo sujo. Disse: por favor, só 5 minutos. Eu disse para ela se afastar. Ela não se moveu. Começou a falar rápido. Disse que os pais iam ser despejados no mês que vem. Que havia se candidatado a mais de 40 empregos e ninguém a contratava porque a antiga empresa a havia queimado. Que estava dormindo no sofá em um apartamento de 1 quarto com os pais e a família da irmã. Que o sobrinho dela teve que ceder o quarto porque não havia espaço. Eu disse: isso não é problema meu. Ela estremeceu como se eu tivesse batido nela. Então o rosto dela mudou. Ficou duro. Disse: sabe de uma coisa? Você está certo. Não é seu problema, mas deveria ser. Cometi um erro. Um só,
E você me fez pagar por isso todos os dias. Você nem fala comigo. Bloqueou minha família. Virou todo mundo contra mim. Que tipo de pessoa faz isso? Eu apenas olhei para ela. O tipo de pessoa cuja esposa mente na cara dele e se envolve com outra enquanto finge se autodescobrir. Ela começou a chorar. Eu fiquei com medo. Fiquei com frio, com pânico. Não significou nada. Por que você não entende? Destranquei o carro. Sai. Ela agarrou meu braço. Minha família está sofrendo por minha causa. Por nossa causa. Você tem dinheiro para ajudar e está deixando eles afundarem. Isso é justo. Eu puxei o braço dela. Você fez sua escolha. Viva com ela. Entrei no carro e a deixei ali. Quando cheguei em casa, tinha 12 mensagens da irmã dela. Chamando-me de todos os nomes possíveis, dizendo que eu a humilhei em um estacionamento público. Que todos viram eu sendo cruel. Que minha esposa teve um colapso no carro por minha causa. Não respondi. Esta manhã, o pai dela deixou um recado. Não gritou dessa vez. Parecia derrotado. Disse que não sabia mais o que fazer, que a filha estava destruída e a família desmoronando. Perguntou se eu algum dia a amei, porque se tivesse, não deixaria isso acontecer. O problema é, eu sim a amava. E isso torna tudo muito pior. Devo me sentir culpado por toda a vida dela ter desmoronado depois da traição, ou realmente não é minha responsabilidade salvar alguém que destruiu nosso casamento? A família dela apareceu no meu trabalho há 3 dias. Quase perdi o emprego. Estava em uma reunião com meu chefe e 2 clientes quando a recepção ligou. Dizia que havia uma emergência familiar, e pessoas no saguão exigiam me ver. Meu chefe olhou preocupado e disse para eu ir resolver. Eu já sabia quem era antes mesmo de descer. Os pais dela, a irmã, e minha esposa. Todos no meio do saguão, como se tivessem todo o direito de estar ali. A mãe dela começou a falar alto para todos ouvirem. Precisamos falar sobre sua esposa. Ela está em crise e você está ignorando. Eu disse. Estamos divorciados. Ela não é minha esposa. Vocês precisam ir embora. O pai dela deu um passo à frente. Não vamos sair até você concordar em ajudá-la. Isso já durou tempo demais. A segurança já estava vindo em nossa direção. Mas minha esposa começou a chorar. Choro alto, dramático. Ela disse. Só preciso de 5 minutos. Por favor, eu não aguento mais viver assim. As pessoas estavam olhando. Clientes na sala de espera. Colegas saindo dos elevadores. Senti meu rosto esquentar. Disse à segurança para escoltá-los para fora e voltei para o andar de cima. 1 hora depois, meu chefe me chamou no escritório. Perguntou o que estava acontecendo. Expliquei o divórcio, o assédio, tudo. Ele foi compreensivo, mas disse que se acontecesse de novo, seria um problema. Por que nossos clientes não precisam ver dramas pessoais no saguão? Peço desculpas, prometi que não aconteceria novamente. Naquela noite, a irmã dela postou sobre mim no Facebook. Não mencionou meu nome, mas deixou claro. Disse que o cunhado abandonou a esposa com problemas mentais e se recusou a ajudar quando a família estava prestes a ficar sem teto. Que ele tinha dinheiro para ajudar, mas escolheu a crueldade. Que me humilhei em público e mandei a segurança atrás deles como se fossem criminosos. O post foi compartilhado 47 vezes antes mesmo que eu visse. Amigos começaram a me perguntar se era verdade. Colegas enviaram screenshots. Minha mãe ligou furiosa, dizendo que as pessoas a estavam bombardeando sobre o filho terrível que criou. Eu denunciei o post, mas o Facebook disse que não violava os padrões da comunidade. Então minha esposa comentou. Ele nem fala comigo. Eu cometi um erro e ele está fazendo eu pagar por isso para sempre. Eu não sabia. Quanto mais poderia aguentar? As pessoas estavam devorando a história, me chamando de insensível, dizendo que casamento é sobre perdão. Que eu claramente nunca amei, se podia vê-la sofrer assim.
Desativei meu Facebook. Mas não parou por aí. A família dela começou a aparecer em todos os lugares que sabiam que eu iria. O supermercado perto de casa, a academia, a cafeteria que frequento todo sábado. A mãe dela só ficava parada, me observando. Sem dizer nada, apenas com aquele olhar de ódio puro. Era a guerra psicológica, e estava funcionando. Eu me sentia paranoico em todos os lugares que ia. Meu advogado disse que poderíamos processar por assédio. Mas seria difícil provar sem ameaças diretas. Sugeriu que eu começasse a gravar qualquer interação no telefone. E variasse minha rotina para dificultar que me encontrassem. Comecei a ir a uma academia diferente, supermercado diferente. Sentia que estava me escondendo na minha própria cidade. Então, na última segunda-feira, descobri o porquê de tanta desespero. Um amigo em comum me ligou. Disse que encontrou minha esposa em um bar, bêbada, muito bêbada. Ela começou a contar tudo. Os pais dela não apenas perderam a casa. Eles declararam falência. O pai perdeu o emprego há 2 meses e estavam mentindo sobre isso. Estavam ficando na casa da irmã, mas o marido dela estava prestes a expulsá-los porque não podiam contribuir com o aluguel. Minha esposa disse que se sentia responsável. Que se não tivesse sido demitida, poderia ter ajudado. Que tudo desmoronou por causa dela, e agora toda a família sofria. O amigo disse que ela continuava dizendo que eu poderia consertar tudo. Que eu tinha dinheiro. Mas que eu a odiava demais. Ela não estava apenas pedindo para voltar. Queria que eu sustentasse financeiramente toda a família dela. O senso de direito era insano. 2 dias depois, o pai dela tentou uma abordagem diferente. Enviou um e-mail de um endereço profissional. Assunto: proposta de resolução. Escreveu como se fosse um documento comercial. Entendia que eu não queria mais relacionamento com a filha, mas que ainda poderíamos chegar a um acordo financeiro. Ele sugeriu que eu pagasse $3.000 por mês, durante 6 meses, para ajudá-los a se reerguer. Em troca, eles parariam de me contatar. Ele estava tentando me extorquir. Encaminhei imediatamente para meu advogado. Ele disse: isso é exatamente o que precisávamos. Mostra padrão de assédio e coerção financeira. Ele elaborou uma carta de cessar e desistir e enviou a todos eles. 3 dias de silêncio. Então, ontem à noite, minha esposa apareceu na minha casa às 22 horas. Vi pela janela e não atendi. Ela começou a bater, depois a socar, depois a gritar. Eu sei que você está aí. Eu sei que pode me ouvir. Só abra a porta. Eu chamei a polícia. Ela ainda estava gritando quando os policiais chegaram, dizendo que eu era o marido dela. E eu a mantive do lado de fora. Os oficiais pediram a identificação dela. Quando conferiram os dados, viram a carta de cessar e desistir. Disseram que ela precisava sair imediatamente, ou seria presa por invasão de propriedade. Ela me olhou pela janela e disse: você está realmente fazendo isso? Você vai realmente deixar eles me prenderem? Eu fechei a cortina. Os policiais a acompanharam até o carro, alertando que, se voltasse, haveria consequências. Eu fiquei observando do andar de cima até vê-la dirigir embora. 1 hora depois, recebi uma mensagem de um número que não conhecia. Espero que esteja feliz. A polícia me tratou como criminosa por sua causa. Minha família está desmoronando. Eu não tenho mais nada e você só fica aí, deixando acontecer. Bloqueei o número. Na manhã seguinte, meu advogado me ligou. Disse que a família da minha esposa contratou um advogado. Estavam alegando que eu devia pensão alimentícia, porque ela deixou o trabalho devido a problemas de saúde mental causados pelo nosso casamento. Que eu tinha obrigação legal de ajudá-la, já que estava desempregada. Meu advogado riu e disse que isso nunca iria se sustentar. Tínhamos um acordo pré-nupcial e ela estava empregada quando nos separamos. O caso de traição e a demissão dela não tinham nada a ver comigo. Mas significava mais honorários legais, mais tempo lidando com isso.
Eu estava exausto. Só queria que desaparecessem. Mas cada vez que eu pensava que havia acabado, eles encontravam um jeito de tornar minha vida um inferno. Na noite passada, a irmã dela me enviou um vídeo. Era minha esposa, sentada em um quarto escuro, falando para a câmera. Parecia destruída. Disse que não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia funcionar. Que pensava em acabar com tudo todos os dias. Mas que sua família precisava dela. Disse que eu era a única pessoa que poderia ajudá-la. E suplicava mais uma vez para que eu lembrasse da pessoa que ela costumava ser. O vídeo terminou com ela chorando e dizendo: "Por favor, eu não sou forte o suficiente para isso." Pareceu manipulador, encenado, como se achassem que, ao me ver quebrado, eu cederia. Apaguei o vídeo sem terminar de assistir. Mas não consigo tirar a sensação de que eles estão preparando algo maior. Que a ameaça do processo é só o começo. A família dela não tem mais nada a perder. E me culpam por tudo. Estou errado por pensar que eles vão continuar escalando até que algo realmente grave aconteça. Ou estou apenas paranoico depois de meses de assédio? Dessa vez, eles foram ao meu empregador. Não apenas apareceram no saguão. O pai dela realmente contatou o RH com uma reclamação formal. Disse que eu estava assediando a filha dele. E usando minha posição financeira para mantê-la desempregada e sem recursos. Afirmou que eu tinha conexões na indústria. E estava ativamente sabotando a busca de emprego dela. Mentiras completas. Nunca pensei nas perspectivas de emprego dela sequer uma vez. Mas o RH teve que investigar. Fiquei 2 horas em uma sala de conferência, respondendo perguntas sobre o divórcio, a carta de cessar e desistir, tudo. Mostrei e-mails, a tentativa de extorsão, o boletim de ocorrência da polícia quando ela apareceu em minha casa. Meu chefe estava na sala, e pude ver sua expressão mudar. Ele parecia desconfortável, irritado. O RH me liberou, dizendo que a reclamação era infundada. Mas documentaram tudo caso a família dela tentasse novamente. Depois, meu chefe me chamou de lado. Precisamos conversar sobre a percepção externa. Mesmo eu não tendo feito nada de errado. Isso estava se tornando uma distração que clientes percebiam. Ele não disse que eu seria demitido, mas dava para sentir a tensão. Trabalhei nessa empresa por 8 anos. Construí relacionamentos, conquistei promoções. E a família dela estava tentando destruir tudo. Por que eu não iria bancar a vida fracassada deles? 2 dias após o incidente no RH, recebi uma mensagem de alguém que eu não conhecia. Uma mulher. Disse ser amiga da minha esposa da faculdade e queria tomar um café para falar sobre a situação. Disse que tinha informações que eu precisava ouvir. Ignorei. Armadilha óbvia. Ela me mandou outra mensagem, garantindo que não era o que eu pensava. Que a família da minha esposa não sabia que ela estava entrando em contato. Que se sentia culpada por permanecer em silêncio, mas tinha provas que eu precisava ver. Contra meu melhor julgamento, aceitei encontrá-la em um lugar público. Ela chegou nervosa, verificando o celular o tempo todo, como se tivesse medo de ser vista. Disse que ela e minha esposa costumavam ser próximas, mas se afastaram com o tempo. Que minha esposa havia entrado em contato 1 mês atrás, pedindo para ficar na casa dela. Ela disse não. Tinha filhos, e não queria se envolver em drama. Mas, mesmo assim, minha esposa mandou mensagens depois. Mensagens longas, confusas. Falando sobre como todo mundo a abandonou. Como eu arruinei a vida dela. Como a família dela estava sofrendo porque eu era egoísta. O mesmo discurso de sempre. Mas então, ela me mostrou uma mensagem enviada há 3 dias. Minha esposa escreveu: "Eu não sei mais o que fazer. Ele não me ouve. Ele não ajuda. Já tentei de tudo. Talvez, se algo acontecer comigo, ele finalmente se sinta culpado bastante para cuidar dos meus pais. Pelo menos assim, eu serviria para alguma coisa." Senti um frio subindo pela espinha. A amiga olhou para mim e disse:
Acho que ela vai se machucar e colocar a culpa em você. Ou fingir bem o bastante para todo mundo acreditar. Eu não sei. Mas achei que você devia saber o que ela anda dizendo. Agradeci e fui embora. Dirigi para casa em transe. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando na mensagem. No vídeo que a irmã dela tinha enviado. Nela dizendo que queria acabar com tudo. E no padrão que estava se repetindo. Eles estavam criando uma narrativa. Montando o palco para alguma coisa maior. Liguei para o meu advogado na manhã seguinte. Contei sobre a mensagem. Ele disse para documentar tudo. Mas que, preventivamente, não havia muito o que fazer. Falou que, se ela fizesse algo, não seria minha culpa. Mas que eu devia estar preparado. Porque eles poderiam tentar fazer parecer que era. No fim de semana, a família dela criou uma página no Facebook. Chamava algo como Justiça para as Esposas Abandonadas. Ou alguma bobagem do tipo. Postaram toda a história deles. Fotos da minha esposa magra, abatida. Prints da carta de cessar e desistir. Com o nome do meu advogado visível. A irmã dela escreveu um texto enorme. Dizendo que eu estava usando meu dinheiro e influência para destruir uma mulher que cometeu apenas um erro. Não usaram meu nome completo, mas colocaram detalhes o bastante para qualquer um que nos conhecesse juntar as peças. A página ganhou 200 seguidores no primeiro dia. Nos comentários, diziam que eu era um monstro, que devia me envergonhar. Alguns tentavam descobrir onde eu trabalhava, para avisar o meu empregador. Outros estavam marcando páginas de notícias locais, pedindo para cobertura do caso. Meu celular começou a tocar sem parar. Números desconhecidos. Quando eu atendia, as pessoas me xingavam e desligavam. Um cara disse que esperava que eu morresse sozinho. Uma mulher disse que ia orar para minha esposa encontrar paz, longe de mim. Mudei meu número de novo. Desativei todas as redes sociais. Mas na segunda-feira, descobri que tudo tinha ido muito além. Um colega de trabalho me chamou de canto e disse que a esposa dele viu a página, que o grupo de mães dela estava compartilhando e falando de mim. Ele sugeriu que eu me adiantasse antes que piorasse. Mas, como você se adianta? Há uma campanha de difamação feita por gente que não tem mais nada a perder? Naquela tarde, o advogado da minha esposa mandou uma carta. Eles estavam seguindo com o processo de pensão. Alegavam ter documentação provando que o declínio da saúde mental e a demissão dela foram causados pelo estresse do casamento comigo. Diziam que eu tinha dever legal de sustentá-la durante o período de recuperação. Meu advogado disse que era um absurdo, que íamos vencer, mas que levaria meses e custaria milhares de dólares. Eles estavam me sangrando aos poucos. Morte por 1000 cortes. E então, ontem, algo aconteceu, que me gelou por completo. Cheguei do trabalho e encontrei um bilhete colado na minha porta. Escrito à mão. Dizia: você acha que pode simplesmente jogar as pessoas fora quando elas não são perfeitas? Acha que é melhor do que todo mundo? Sua esposa está sofrendo e você dorme tranquilo à noite. Isso faz de você um monstro. Monstros merecem o que vem para eles. Sem assinatura. Sem nenhuma pista de quem deixou. Registrei um boletim na polícia. Levaram o bilhete. Mas disseram que, sem uma ameaça direta, não havia muito o que fazer. Mandaram eu instalar câmeras e ficar atento aos arredores. Instalei naquela mesma noite. Porta da frente, 2 fundos, entrada da garagem. Mas, eu me sentia preso dentro da minha própria casa. E então, hoje de manhã, recebi um e-mail dela. De um endereço novo, que eu nunca tinha visto. Assunto: última chance. O e-mail dizia que a família dela estava planejando algo grande.
Que ela tentou impedi-los, mas eles não a ouviam. Que o pai estava furioso. E a irmã tinha certeza de que eu precisava ser responsabilizado publicamente. Ela escreveu: eu sei que você me odeia. Sei que nunca vai me perdoar. Mas, por favor, não deixe isso te destruir também. Me encontre. Deixe que eu resolva isso. Antes que seja tarde demais. Mostrei o e-mail para o meu advogado. Ele disse que era uma armadilha. Que eu não devia responder. Que o que quer que eles estivessem planejando. Encontrar com ela só pioraria tudo. Mas, eu não consigo parar de reler a mensagem. Antes que seja tarde demais. O que eles poderiam estar planejando? Que fosse tão grande a ponto dela me avisar. O que poderia ser pior do que tudo que já fizeram? Eu me sinto assim agora. Esperando uma bomba explodir. Sem saber quando. Nem onde.